Eu quero trazer aqui para vocês algo que é muito importante que vocês tenham quando vocês forem realizar um trabalho para melhorar a defesa. É o embasamento teórico através de alguns dados. Então não é falar, minha defesa precisa melhorar, eu vou começar, meu time está levando muitos gols, enfim, a gente precisa ter alguns dados e entender por que trabalhar a defesa é tão importante no futsal e vai fazer com que sua equipe melhore e melhore muito. Então, o que eu trouxe aqui para a gente começar a falar sobre defesa? Eu trouxe um artigo que eu tenho estudado e tenho organizado os meus trabalhos em função dele, é um artigo de 2011, análise dos gols em jogos da Liga Futsal de 2011. Tá? Esse artigo é do João Paulo Shio de Fukuda e do professor Wilton Carlos de Santana. É um artigo que o que eles pesquisaram? Eles pesquisaram como que surgem os gols em uma partida de futsal. E apesar de ser um artigo antigo, por que eu trouxe para vocês, 10 anos depois, a gente está estudando esse artigo, já existem novos trabalhos, até com estatísticas às vezes diferentes, mas esse artigo ele equilibra as situações. Então, o que eles concluíram? Que os gols no futsal eles saem de 4 maneiras, e aí são maneiras muito equilibradas, tá? Com algumas diferenças, eu vou colocar aqui para vocês. A primeira delas é o ataque posicional, ou jogo de transição, ou de repente um jogo organizado, onde a sua equipe vai tentar infiltrar no espaço da defesa, em uma defesa que está organizada, está preparada para receber aquela situação ofensiva, e eles concluíram que esse tipo de situação é responsável por 24,3% dos gols no futsal. Então é um número muito expressivo. Concluíram que o contra-ataque, então, à medida que você tem o jogo de transição, você tem outra equipe defendendo e contra-atacando. Essa equipe que está defendendo, ela vai ter 24,3% de chances de marcar gols. Eles concluíram que os gols saíram desses percentuais. Então, eu estou colocando aqui as chances por conta do trabalho que a gente vai organizar e do que vocês vão ver nessa aula. A bola parada, 23%, e o jogo de linha-goleiro, que no caso pode ser até o goleiro-linha também. Muitas equipes hoje utilizam o goleiro-linha. No artigo eles citam a nomenclatura linha-goleiro, que é a substituição do goleiro por um atleta de linha com a camisa do goleiro. E aí esse atleta, imediatamente ele é substituído assim que possível para não ficar no gol, porque ele é um jogador de linha. Essa situação, olha só, chega a quase 22%. E aí, a análise desse artigo, que eu gostaria que vocês fizessem logo no começo, antes de ver as situações, é que se a gente colocar aí as 4 situações iguais, a gente vai ter 25%. Então, vamos assumir que a gente vai trabalhar que as 4 situações podem levar a sua equipe e que você vai dividir essas situações no seu trabalho. Então, tudo que você fizer em relação a planejamento, a sessões de treino, a pré-temporada, você tenta, na medida do possível, dividir essas situações de maneira equilibrada. Essa é uma grande sacada desse artigo e que eu levei para o meu trabalho e por isso que eu trouxe aqui para vocês. A partir do momento que você assume esse percentual de 1/4 e você consegue organizar a sua defesa, gente, olha o que você está criando. Você consegue diminuir, se você tem uma defesa forte, você diminui em 25%, tá? Assumindo os números aqui nossos, tá? Claro que isso pode ter uma variação, mas você diminui 25% as chances do seu adversário marcar gols e você aumenta as suas chances em 25%, e a gente está falando aqui apenas do contra-ataque, certo? Porque o contra-ataque depende de uma defesa bem organizada. Então, se a gente se atentar bem para essas situações que eu vou trazer aqui hoje, a gente vai ter um contra-ataque muito forte. Se a gente colocar a situação do goleiro-linha para a defesa, que uma defesa bem treinada, uma defesa bem organizada consegue também superar um jogo de goleiro-linha,
você já diminuiu em 50% a chance do seu adversário e você aumentou em 50%. Então não é simplesmente falar, eu vou trabalhar a defesa, vou melhorar minha defesa, vou para a quadra, vou fazer. Não, você precisa ter dados. Então isso que eu estou trazendo aqui é muito importante. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar depois, análise dos gols em jogos da Liga Futsal 2011. É um artigo, tem outros, tá? Quem quiser pesquisar outros também é válido, mas esse é interessante porque ele traz esse equilíbrio para o trabalho do treinador. Então você consegue ter uma visão equilibrada e todas as situações são importantes para o jogo. Aqui especialmente a gente vai falar da defesa. Tudo bem?